Olá, tudo bem? Hoje o Vender Curitiba vai falar da cultura cervejeira na nossa cidade. Sim, Curitiba é reconhecida como capital da cerveja artesanal e tem uma das cervejarias mais premiadas do país. Vamos conferir? Falar sobre essa cultura cervejeira em Curitiba, tem autoridade aqui no assunto, Samuel Cavalcante. Ele é químico, ele é cervejeiro, ele é visionário, ele é idealizador aí, criador da Bode Brau. Obrigado por receber a gente aqui, Samuel. Obrigado pelo carinho, prestígio de dar essa oportunidade pra gente aí. Massa. Vamos começar contando aí como é que começou essa tua história com as cervejas e com a Bode Brau, né? Bem, a cerveja, ela tem uma história que remota, acho que quando eu era criança, que eu queria ser vendedor de cerveja na praia. Então eu queria pegar aquele carrinho e vender lá no Nordeste. Você é de lá, né? Eu sou de Recife, Mas eu morei em Maceió e tal. Mas o meu pai dizia que eu tinha que estudar, ser um doutor, não podia ficar pensando em vender cerveja e tal. Mas eu achava fascinante, né? Aquele carrinho e tal. Então esse acho que foi o primeiro momento que eu falo e penso sobre cerveja, né? E, o que é isso, é cerveja e tal. Aí passa o tempo, a gente adolescência e tal, e vem para Curitiba, e aí eu estudo no Medianeira, Escola Medianeira, depois eu me formo na PUC, tomando algumas cervejas ali na frente da PUC, aquela coisa toda. E é na cadeira das fermentações de microbiologia que eu começo a desenvolver todo esse campo voltado a fermentados de malte, de uva, de frutas, os destilados, e que seria, na verdade, as bebidas, né? E aí, somado com algumas viagens que eu fiz para vários lugares aí que eu conheci no mundo e vai criando uma biblioteca e aí a história sobre cerveja começa a tomar corpo. Aí eu faço um curso de cervejeiro com o Dr. Hans e uma microbiologista que era professora da PUC, professora Odebrecht, que hoje moram na Alemanha, os dois. Ele era microbiologista acho que da Ambev na época. E aquele curso, a fabricação de chopp artesanal, começa a se desenvolver em 2002. Eu me formo em 2000 e começa a se desenvolver uma paixão muito grande pelo fermentado dos cereais, né? E aí, lógico, eu passo uma temporada sem me envolver, 2002 até 2005, quando eu compro meus equipamentos. Em 2006, 2005, eu acredito que é isso, eu faço as minhas primeiras produções caseiras. E aí começo a me conectar, não tinha ainda uma internet tão ativa de grupos, existiam os grupos de Yahoo, grupos de não sei do que, e a gente se comunicava e tal, e tinha um foco de produtores de cerveja artesanal em Porto Alegre, outro no Rio de Janeiro, alguns lá em Santa Catarina e Florianópolis, e esses grupos aí foram virando as histórias da cidade do movimento novo da cerveja artesanal. E aí que eu começo de fato a mergulhar sobre o mundo da cerveja. Em 2009 aí eu monto a fábrica da Bode Brau, acabo estudando em Berlim, fazendo um curso específico de cerveja, depois eu vou para Chicago e aí a gente começa a ter uma visão mais profunda sobre a tipicidade do que é a cerveja, né? Tão profissional, né? Eu acho que a história do Samuel relativo à cerveja é um pouco até, eu me pergunto, às vezes um pouco desconhecida, porque se eu fosse olhar na minha base de formação, por exemplo, é mais recente, os últimos 20 anos, efetivamente falando de cerveja. Mas a minha história, a minha ascendência, ela não tem uma ascendência cervejeira, né? Então eu sou filho de negro, índio e português e talvez um pouco de holandês lá atrás, no ano de 1600, e que pode ter trazido aí alguma coisa no DNA, mas a minha ancestralidade cervejeira, ela é vaga. Talvez seja o motivo pelo qual eu busque tanto essa tipicidade brasileira, a tipicidade do Samuel, essa construção dessa diversidade cervejeira que a Bode Brau promove. E aí quando fala do Samuel, o Samuel vem do Nordeste, que a família dele é do interior de Pernambuco, são criadores de bode, fazendeiros de bode há mais de 200 anos, daquela região que seria a parte do sertão de Pernambuco, onde tem Arco Verde, a terra da minha mãe, Pedra de Buíque, Pesqueira, Floresta. Então é uma região que tem muito a produção de queijo de cabra, de cabras e bodes e tal, né?
feijão verde, feijão de corda e tal. E essa ascendência ela não traz uma tipicidade efetiva cervejeira, né? Então eu acho que o Samuel é um somatório de descoberta pela paixão pela cerveja, com a ação conhecimento, né? Um pouco dos estudos, eu tenho que estudar muito, tenho que aprender muito, tem muita coisa que a gente não sabe, mas uma espécie de junção do conhecimento com essas raízes culturais nordestinas e essa busca todos os dias pela sua ancestralidade, né? E talvez seja o motivo pelo qual a tipicidade nova, né? Dessa coisa de buscar o novo, né? Então, essa minha relação com a cerveja talvez seja mais presente, um pouco de cultura nordestina com essa vontade da ciência e também o prazer de beber boas cervejas, né? Então a gente faz e toma, né? Então primeiro tem que ser bom para mim. Se for bom para mim, é bom para minha família. E se é bom para minha família, é bom para os amigos da minha família. E se é bom para os amigos da minha família, é bom para o mercado. É bom para todo mundo, é bom para todo mundo, mas tem que ser bom para mim. Então todas as cervejas que eu faço eu gosto muito, tem umas que eu gosto mais, tem outras que eu gosto um pouco menos, né? Eu acho que a gente viveu esses últimos 80 anos talvez 3 ou 4 fases do renascimento da cerveja artesanal. A cerveja sempre esteve presente nas casas, então a cerveja é como um pão, a arte de fazer o pão em casa, a arte de cozinhar. Então a cerveja sempre esteve presente. Mas com a entrada das grandes indústrias, se tornando grandes monopólios, grandes projetos, grandes máquinas de fazer dinheiro e virando banco, a cerveja artesanal ela perde o espaço, né? Então, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, muitas pequenas fábricas desaparecem. Aqui mesmo em Curitiba, essa semana falando com o Greca, o prefeito de Curitiba, ele estava me dizendo que antes da Segunda Guerra Mundial tinha aproximadamente 40 ou 50 fábricas de cervejarias pequenas. E após a guerra, muitas desapareceram. Então você tem algumas fases, mas a cerveja sempre foi da casa, sempre foi um alimento. E isso faz com que o renascimento seja natural do ponto de vista antropológico. Em tempos a gente resgata aquela arte do fazer. E muitos falavam assim, poxa Samuel, você tem uma pequena fábrica e ensina as pessoas a fazer cerveja. Você não tem medo de eles virarem seus concorrentes? De nenhuma forma. O mais importante é que a gente faça o resgate cultural e tenha certeza de uma diversidade sensorial. E hoje Curitiba já representa um polo, né, cervejeiro no Brasil, é uma referência, não vou dizer só um polo, né, uma referência com muitas fábricas. Eu acho que deve ser a quarta ou a quinta de maior número de registro de cerveja no Ministério da Agricultura. Então, para uma cidade, um estado que era um ponto geográfico do ponto de vista cervejeiro, com pequenas fábricas, e hoje a gente circula pela cidade de Curitiba com um parque de diversão sensorial absurdo. Você vai em qualquer bar hoje e tem uma cerveja artesanal. Então, assim, a revolução, ou talvez a evolução, a transformação de comportamento com a cerveja artesanal é incrível. E é nesse ponto que eu me posiciono. Eu vejo a Bode Brau como um pilar cultural da cidade, né? Eu fui adotado por Curitiba, jamais vou esquecer minhas raízes, né? Sim. Tanto é quando eu vou para o Nordeste, eu não deixo de comer o meu feijão verde, meu feijão de corna, minha carne de sol, os sucos de siriguela, pitomba, cajá, cajarana, as frutas que estiveram presentes na minha infância e hoje eu sinto elas em alguns lúpulos que a gente acaba utilizando em algumas cervejas. Mas fui adotado por Curitiba, né? Uhum. Curitiba de leite quente e tal. Mas adoro a cidade de Curitiba. A Mônica, a minha noiva, é uma descendente de italiano com polonês. Então eu me sinto confortável na cidade de Curitiba. Eu acho que é uma cidade, com todo respeito a todas as cidades do Brasil, que cada um tem suas características, suas belezas, mas a Curitiba tem uma beleza peculiar que envolve as nações, né? Que envolve a pluriculturalidade. Né, a riqueza das etnias, polonês, italiano, alemão, japonês, e você vê os restaurantes, a riqueza. Então não podia ser diferente para um cara que produz uma diversidade de aromas e sabores numa cidade que é plural. Então aqui você acaba encontrando cervejas que eu faço para poloneses, para italianos, e por aí vai, né? Bom, se você aí de casa é cervejeiro, é de Curitiba, com certeza você já ouviu falar na Bode Brau, né? Mas se você não sabe ainda,
é uma das cervejarias mais premiadas do Brasil. Obrigado. E neste ano, ó, temos um troféu aqui, ó, esse novinho, hein? Esse é recente. Recente? Esse, Como é que foi? esse aí foi o Brasil Beer Cup, é um evento internacional com aproximadamente 80 juízes, dos quais 30 são internacionais, e foram inscritos aproximadamente 1.800 cervejas e 300 a 400 cervejarias. Então é um evento de uma competitividade incrível e um evento de um nível de qualificação absurdo, né? Já visto o nível dos juízes que tiveram aqui fazendo julgamentos, donos de cervejarias internacionais e tal. Foi em Florianópolis, foi uma coisa incrível. E a gente participou ano passado. Esse é o segundo, né? A falta de modéstia, mas vou ter que falar, né? Esse é o segundo, porque o ano passado nós fomos também eleito a melhor cervejaria de médio porte. São 3 categorias, a pequeno porte, médio e grande. A pequena foi a Catedral de Maringá, e a Bode Brau como a de médio porte e a cervejaria Blumenau de grande porte. Mas ganhamos em 2021 e ganhamos em 2022. E aqui eu trouxe algumas que foram eleitas esse ano. E esse ano também a gente ganhou prêmio no Festival Brasileiro em Blumenau. Então eu trouxe algumas cervejas que foram premiadas. Tivemos alguns problemas, e eu acho que todas as cervejarias tiveram, né, com os lockdown e tal. Mas o mais doloroso foi a perda de um cervejeiro com Covid, um menino de 26 anos, engenheiro de bioprocesso e microbiologista, e que tinha tudo para se desenvolver aqui na fábrica, pela visão que ele tinha. E o Covid levou. Então é uma dor que a gente carrega aqui na história da Bode Brau. E também tivemos muitos acertos, né? Uma das cervejas que a gente fez junto com ele, a Double Perigosa, com 18% de grau alcoólico, por exemplo, e a de 25%, já ganhou a segunda medalha de ouro. E a 25% ganhou a primeira em novembro. Então, assim, tem os prazeres, tem as conquistas, né? E essa cerveja sendo premiada, mas é como eu falei, tivemos problemas, dificuldades, como todas as outras, e muitos acertos. Eu acho que a vida nos ensina todos os dias com alguns erros e com bastante acertos, né? Agora eu quero falar dessa trupa. cerveja aqui. Essa aqui, ela simplesmente foi aprovada pelo Bruce Dickinson e hoje tem a assinatura do Iron Maiden. Esse eles têm uma tradição, né, de assinar cervejas. O Iron Maiden, o Bruce Dickinson é uma pessoa cervejeira, além de tantas outras atividades que ele acumula, e é um apreciador de boas cervejas. E eu fui fazer cerveja 4 vezes na Inglaterra, junto com meu irmão. Eu fiz 2 vezes em Saltwood, na Adnams, cervejaria que frequenta. Hoje não é mais Príncipe, é o rei, né? O rei Charles. Fiz cerveja na Escócia, em Edinburgh, na Caledonia Brewery, uma cerveja que deu a origem do estilo escocês de cerveja. E fiz cerveja em Wolverhampton, né? E essas produções que eu acabei fazendo na Inglaterra, em todo o Reino Britânico, de alguma forma abastecido para mais de 3.000, 4.000 bares. De alguma forma chegou ao Iron Maiden a cerveja, né? E eu fui convidado para poder ir lá fazer uma visita e conhecer o estúdio do Phantom, da Global e tal. E nesse encontro conheci uma equipe incrível, fizeram umas brincadeiras comigo de fazer a cerveja para o Motorhead. Eu falei, eu queria fazer uma cerveja para o Lennon estando vivo e tal. E aí me levam para conhecer o mundo do Iron Maiden. Samuel, nós estamos te convidando para fazer um projeto com Iron Maiden na América do Sul e tal. Eu fiquei assustado porque por mais que a gente fique encantado com a dimensão das coisas, eu me perguntava, será que eu tenho estrutura para isso? Né? Meu Deus do céu, estamos falando do Iron Maiden. E ele me abraçou e falou, vamos fazer, a gente observa o trabalho de vocês na América do Sul, vocês têm uma performance diferente, são muito feeling, né? Bastante arte, bastante como é compor uma música, né? Você tem um feeling ali. E aí eu me encontro com ele em Paris, vamos desenvolver um projeto e em Paris eu levo um arsenal de provas. de Bode Brau
e a gente degusta tudo num bar lá, degusta tudo, fica todo mundo doido, né? E a gente vai pensando e ele diz assim, Samuel, eu gostaria que se tivesse uma cerveja que tivesse um pouco da tipicidade brasileira, com o cacau da Cacauípa, os aromas cítricos da Sorachi Ace, da Encantada, que foi a cerveja desenvolvida lá para a Ilha do Mel, que foi um dos lúpulos, né, o Sabro da Ilha do Mel e tal. E aí eu fico com aquilo, né, então, e volto para Curitiba. Eu disse, poxa, eu tenho que trabalhar esse lúpulo, o mosaico, eu tenho que trabalhar o sabro, o chocolate. Eu já tinha a escola da Cacauípa, que eu já vinha fazendo Cacauípa. E aí a gente desenvolve uma receita nova. Muitos pensam que é a mesma receita ou parecida, é completamente diferente. Os 3 lúpulos, por exemplo, é Sorachi Ace, Sabro e Mosaic. Os lúpulos da Cacauípa não são esses. E aí a gente constrói essa cerveja e apresenta 2 protótipos para ele em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, na abertura do show Legacy. E lá ele adora uma delas, né, a torno de 5%, tinha uma de 6%, uma de 4,5% e tal. Ele adora, ele é incrível e olha para... A gente estava assim num deck de um hotel bem bacana, com aquele oceano azul, né, pôr do sol, aquela coisa doida. E aí ele disse, eu gostei muito dessa e tal. E, bom, volto para Curitiba de novo, levando as ideias e o conceito que ele gostaria também. E foi construindo praticamente em 3 mãos, né? Em 3 pessoas, eu, Paulo e o Bruce, porque ele, não, vamos fazer assim, você tinha que botar mais assim e tal. E aí eu faço a versão final da que ele escolheu, mas dividida em 4 opções. E levo essas 4 opções para o Rio de Janeiro na véspera do Rock in Rio, que a gente estava aqui, né, em 2019, né, em novembro, outubro. E aí ele toma as 4 e eu digo, olha, essas 4 tem 4 dosagens de cacau e eu gostaria que você degustasse. Qualquer uma das 4 a gente consegue fazer, mas eu gostaria de saber qual que fica melhor na sua visão. E aí ele degustou e eu disse, vamos ver se realmente o Bruce Dickinson entende, vamos ver se tem uma que tem damasco. Ele degustou as 4 e ele falou assim, nossa, essa aqui tem aroma de damasco, né? E aí eu falei pro Paulo assim, né, eu olhei pro meu irmão, que a gente tinha falado no avião, falou, se ele falar que tem um damasco, a gente tem que agora, né? Vamos respeitar vai ser bom. E aí ele disse, essa aqui tem um pouco de aroma de damasco e tal. Eu falei, pois é, então. E aí ele escolheu a 2 e a 4 e tal, e a gente fez um híbrido e tal. E aí a gente lançou a versão definitiva. E aí, brincando, em menos de 2 anos, vendemos, isso considerando a pandemia, algo como 1 milhão de latas, né? Então ganhamos o prêmio em Bruxelas, uma medalha de prata, e esse ano a medalha de ouro no evento do Brasil Beer Cup. Já que estamos falando de Trooper Brasil IPA, também eu gostaria de falar da segunda cerveja que a gente desenvolveu, que foi lançado em Curitiba com a presença dele. O show, né? O show a gente apresentou oficialmente aqui com ele na fábrica, mas o show a gente não apresentou porque ela levou 30 dias que eu esperava o parecer dele. E como a agenda dele estava muito difícil e a gente aqui na fábrica, eu não tinha condições de pegar, fazer a cerveja, ele aprovar e apresentar no show, porque ele veio praticamente nesse mês. Então numa quarta-feira ele veio na Bode Brau, tomou 2 opções da Aces High e elegeu uma. E essa, que foi eleita, a gente produziu e um mês depois, acho que foi dia 1º ou dia 30, 1º de outubro, eu acho, né? Foi em setembro que ele veio, a gente lançou a Aces High. E é uma cerveja que é um sucesso, a cerveja ela tem o vidro formado com a marca da Bode Brau e com a marca do Iron Maiden, Trooper Iron Maiden. Well, here we are. The people, this guy is Bruce Dickinson. Yeah, great to be here. Let's go and drink beer. Essa relação com Iron Maiden, ela veio numa forma de expressar o sentimento do que a gente vinha fazendo estava certo. É lógico que a gente erra em todos os dias da nossa vida, mas o meu propósito de seguir a minha visão, minha filosofia, de produzir o melhor, de criar diversidade, de respeitar os fãs, de respeitar a ética da construção artística, era o correto e é o correto. Isso, a prova viva é a Bode Brau com o Samuel vivo, né, falando das criações e que daqui, sei lá, 100 tantos anos para frente a gente vai falar desse projeto, né? Cheers! Yeah. Life is too short to drink rubbish beer.
espaço aqui da Bode Brau é muito bacana, né? É gostoso, e criou-se uma tradição que a gente conversava um pouquinho antes. Não é uma coisa nova, como você falou, isso já existia lá fora, mas eu acredito que em Curitiba essa ideia de fechar a rua, reunir o pessoal para tomar cerveja, é aqui. Eu acho que a Bode Brau, ela participa desse efeito. Eu não sei se existia antes outras cervejarias fazendo esse tipo de movimento. Hoje eu sei que tem, mas eu acho que a Bode Brau está meio como precursora. Mas isso não dá autenticidade para a Bode Brau, porque isso se chama em alemão Stammtisch. Esse efeito de beber na rua com as pessoas. Isso já existe. Sim. Mas se for aqui no Vale do Europeu, em Blumenau, Timbó, essa região em Pomerode, você vai ter as festas de rua com cerveja, com carrinhos alegóricos e tal. E se for para a Alemanha, muito comum, não é? Então a gente apenas chamou de Growler Day, porque é o efeito de vender a cerveja em 2 litros para levar para casa e tal, e beber. As pessoas vêm para a rua está fechada, pode trazer as crianças, pode ficar mais à vontade, tem alguns food trucks ali para servir uma alimentação, tem aí cerveja, tem uma musiquinha tocando sem ser tão expressiva, e aí acaba virando um efeito realmente hoje cultural. O Growler Day existe na Bode Brau, eu acho que 2013, 8 anos, e são 8 anos praticamente todos os sábados ininterrupto. Nessa linha aí de cervejas comemorativas, edições especiais, então a gente tem a Iron Maiden, a gente tem a Encantada, né, que foi feita especial para a Praia de Encantadas lá na Ilha do Mel. A gente tem também a Lupolo, né, que é a Lupolo, que também foi feita para a família Zonta, né? Isso, a Lupolo, ela começou a contar a saga da história do Biaso Zonta, que é a primeira geração vindo da Itália em 1880. E o Biaso Zonta veio com a esposa e 2 filhos. E a gente fez um filme, né? Então quem tiver acesso, Lupolo, a latinha, sempre tem os QR Code lá. E no YouTube da Bode Brau encontra. É um filme que nós mesmos fizemos com a nossa equipe da Bode Brau. E aí no ano passado, ano passado, a gente fez a 2ª versão, que conta a saga da história do Francisco Zonta, que é o filho mais novo dos Biaso. E esse ano essa cerveja foi a 2ª. E esse ano, que é a Lupolo Limoncello, a primeira foi com moço de uva Trebbiano e tal. E a 3ª é uma Italian Pilsner, que está contando agora a história do João Zonta, é o 3º já, que é filho do Francisco. A próxima geração já é o Joanny Zonta, que é o fundador, e aí a gente vai contar, vai ser mais difícil, porque ele está aí, né? A gente não pode inventar tanta coisa, né? Mas assim, é muito prazeroso saber que a Lupolo Italian Pilsner, que é a 3ª, é uma edição especial que conta a história de uma família, e que é uma família de sucesso na cidade de Curitiba e no Paraná, uma rede com mais de 50 ou 60 lojas de grande porte no Paraná. Então é um case de sucesso de famílias imigrantes italianos. Então eu me senti assim numa condição, quando fui chamado, de fazer um projeto com o Condo. Eu fiquei numa sensação de eu preciso ter elementos culturais para que a gente possa depositar nessa cerveja. Para que não seja apenas só uma cerveja e a gente entregar no mercado. A gente precisa trazer elementos culturais. E aí a história é incrível. Então, e eu não sei se eu já posso dar esse spoiler, né, que a Bode Brau aí foi convidada para fazer uma cerveja para aniversários dos 330 anos de Curitiba? Verdade. Pode contar? Pode. A gente ainda vai fazer, né? Então, na verdade, a gente estava visitando o prefeito, Rafael Greca. Ele nos recebeu gentilmente, para o qual a gente falou do projeto Pit Day, ciência, da Bode Brau, e ele carinhosamente, pela Bode Brau, né? Ele tem uma afeição muito boa pela Bode Brau, por entender os valores que a gente representa. E ele, conversando de vários assuntos, entrou na pauta do aniversário de 330 anos, que ele falou que também estava com 300 anos, ele era o prefeito na gestão. E aí ele comentou sobre a cerveja e imediatamente ele mandou pedir um
uma pintura que é uma pintura especial ainda, Ele né? gostaria que né? fosse que retrata a história das nações, né? As etnias, né? Então tem os poloneses, japoneses e tal, e no meio ficam os índios, né? E aí a ideia é a gente buscar uma cerveja que represente no ano de 2023, ou seja, de março a março de 2023, nesse período de 12 meses a gente tem uma cerveja no lançamento que represente a cidade de Curitiba e que traga um pouco dessa tipicidade nossa, né, das nações. É uma cerveja difícil de se desenvolver porque representa praticamente todas as nações. Então eu pretendo fazer algo minimalista, elementar, talvez simples, que tenha uma grandeza que é o povo de Curitiba, né? E existem outras coisas que também são sucesso. A Bode Brava, ó, é muita coisa para a gente falar aqui. A parceria com a Serra Verde Express Pois e um é. passeio incrível regado à melhor cerveja da cidade, que é o Beer Train, né? Olha, mais um tema, né? Mais um tema para a gente Viu? falar. O Beer-Trem é algo magnífico. A minha mãe foi guia de turismo por mais de 15 anos lá na Serra Verde. Trabalhou para o seu Adonai, uma pessoa amável, Dona Ione, o Adonaizinho, que tem o privilégio, o prazer de ser amigo dele. E assim, sempre fui fã do trem, sempre gostei do trem, sempre amei passear de trem. Não é à toa que eu fui fazer o Transiberiano, fui andar no trem lá no Ushuaia, fui andar no trem no Canadá, fui andar no trem, fiz Nova York, Montreal de trem, de Chicago a Nova York a Orlando, a Europa, a Hungria, Polônia. Então eu sempre gostei daquele... E à noite é bom, aí vai amanhecendo, a gente olha para aquela janela. Então essa visão do trem sempre teve comigo. E vendo a minha mãe trabalhando e recebendo um colega meu chamado Jacques, um belga, que de certa forma me impulsionou bastante, me ajuda bastante, meu amigo e que agora está morando em Campinas. A gente falando um dia e o meu irmão Paulo e ele comenta de fazer um projeto para os cervejeiros caseiros no trem. Eu imediatamente vendo a cena, falei, gente, a gente poderia colocar aí cervejas, pães, queijos, fazer uma relação como os monges viajavam na Idade Média com pão, queijo de cavalo, a gente faz de trem, em cima da Mata Atlântica, vai ser uma loucura e tal. E todo mundo se anima, o meu irmão e tal, e aí nasce o projeto Beer-Trem. Eu vou lá falar com o Adonai, olha só, e ele fica encantado e já vai fazer, acho que 2013, 2012, né? Acho que já deu 10 anos de Beer-Trem. Estamos na quase 50ª edição. E toda vez que a gente vai para um passeio de Beer-Trem, aqui dentro da fábrica e da loja, há uma luta para saber quem vai ser o staff, porque todo mundo quer ir. E tanto é que a nossa festa de final de ano, o nosso vai ser dia 14 ou 13, é um Beer-Trem. Então a gente desce e onde eu sirvo, a minha sócia André e alguns diretores da empresa, trabalha para servir toda a turma que está ali, que compõe a Bode Brau. E a gente bebe à vontade, e música. E o Beer-Trem é um passeio que nasce de Curitiba, passa pela Mata Atlântica, vai até Morretes, almoça a comida típica e depois a gente volta de ônibus, né? E agora a gente está desenvolvendo para 2023 um projeto que ele vai até Morretes e depois a gente vai até Pontal, e de Pontal nós vamos para a Ilha do Mel. E aí a gente fica no Ilha do Mel e no domingo a gente retorna, ou na segunda, e a gente tem um efeito de descer de trem e de dormir numa ilha encantada, que é a Encantadas. Então, assim, o Beer-Trem foi eleito o passeio de trem, né, daqui da Serra do Mar, foi eleito um dos 10 melhores passeios pelo The Guardian, né, o jornal inglês. Então é algo fascinante. E eu acho, não posso ter certeza disso, mas se não é o primeiro, está seguramente assim entre os 3 primeiros Beer-Trem do mundo. Então tem a cerveja, tem o Growler Day, tem o Beer-Trem, tem tantas coisas aí que a gente vem desenvolvendo e faz com que as pessoas gostem e curtam e seja essa paixão que é a arte de fazer cerveja artesanal. É que a gente fica falando lá no fundo do que a gente realmente ama e aí mexe com a parte emocional, né? Uhum. Mas falar dessas coisas, assim, física, ela é mais sintética. Ela faz parte de uma ordem de matriz criativa, mas e lá dentro do teu
do teu âmago e dizer, e daí? O que que tu gosta? O que que tu faz? Por que que tu faz isso? Aí você tem que responder você mesmo. E daí vem a emoção. Eu faço isso porque eu gosto. Ah, eu faço isso porque isso é incrível. E aí você entra nisso e o cara fala, mas o cara é um case de sucesso. Ele é sucesso porque ele ama o que ele faz. Mas isso aí é o E daí que é a gente mais... chora. Isso é amor, isso é paixão. E, cara, não tem como não dar certo, né, bicho? Que massa. Obrigado.